Oi, Mali, boa noite. Tudo bom? Então, ele fala igualzinho a mãe dele. O que isso quer dizer, hein, Paulo? Então, pois é. Então, será que eu tava falando do meu marido? Então, gente, se a gente for ver, a gente fala muito igual muita gente, né? Mas principalmente os que criaram a gente, pai e mãe. Isso foi uma coisa que a gente virava e mexia no nosso casamento, a gente olhava um pro outro e falava assim, caramba, você falou igualzinho tua mãe. Ai, Meu que Deus. raiva. Ai, que raiva. Ui, Falou igualzinho que minha mãe. raiva. Enfim, e a gente, com o decorrer do tempo, a gente foi estudando e descobrindo por que a gente falava igualzinho o pai da gente ou a mãe da gente. E eu me peguei por muitos momentos... Não é só a fala, né? Ainda se fosse só a fala, se fosse só falar, repetir as frases, mas não é só isso. Mas vamos começar por aí, bem leve, assim, bem tranquilo essa live, mas começa pelo papo, tá? Mas o tema não é leve, viu? É. Sinto muito pra quem tá aí do outro lado, você acha que vai vir aqui... É pesado e dói. É dói pra caramba. pesado e dói, e vai fazer você pensar. Principalmente porque você está falando da família do outro, né? Já é Ou... difícil você aceitar a família do outro e ainda você acaba tendo que conviver com tudo isso. Ou vão ficar com raiva da gente ao final. Mas Não é se que ficar não. com raiva, eu gosto, sabia? Você sabe que eu vou dizer uma coisa pra vocês? Eu adoro provocar o íntimo de vocês. Eu adoro quando a pessoa entra em conflito com os temas, bate de frente e nega. Eu gosto. Porque é ali que tá o ponto que eu preciso mexer. Então, sempre que doer algo em vocês, sendo de mim ou sendo de qualquer pessoa do mundo externo, se doer porque te pertence. E se te pertence é porque você precisa trabalhar nisso daí. Você sabe quando que despertou isso em mim? Quando minha mãe chegou um dia e falou assim pra mim: você sabe que eu peço desculpa pra você de alguma coisa que eu fiz? E eu falei, nossa, mãe, mas do quê? Tipo, tava um ambiente super legal, tudo bem, tava tudo tranquilo. E ela veio me pedir desculpa de uma situação que eu nem sabia o que era. E aí eu falei assim, tá, mas você tá me pedindo desculpa de uma coisa que... E aí? Por quê? Ela falou assim, porque eu prometi pra mim mesmo que quando eu tivesse filhos, eu jamais iria repetir coisas que eu sofri com meus pais, com os meus avós. E às vezes eu acabo me pegando fazendo com você o que eu prometi que eu não ia fazer. Isso é clássico. E aquilo me deu um clique assim, eu falei, caramba, então tem alguma coisa por detrás, né? E aí vem todos uns estudos que a gente já vem fazendo há anos e a gente vem descobrindo. E a Mi vai entrar um pouquinho agora para vocês entenderem um pouquinho mais. A Simone fez uma pergunta. E quando o marido fala, você faz igual a minha mãe? Ah, que interessante essa pergunta. A Simone tá vindo com umas perguntas assim já de cara no começo, né? Por que será que ele te escolheu, Simone? A maioria dos homens e das mulheres escolhe o marido ou a esposa muito parecidos com o pai e com a própria mãe. É uma substituição inconsciente que a gente faz, sabe? A gente busca, a menina, a mulher, ela busca alguém muito parecido se ela teve o amor do pai ou não, independente se teve ou não. Na maioria dos casos, ela busca alguém muito parecido com o pai. Mesmo que o pai seja agressivo, seja uma pessoa não muito boa. Sabe aquela mulher que teve um pai meio agressivo, de repente ela tem um marido agressivo que bate nela? Por que será? Por que será, né? Ela busca isso. Então, se o teu marido falou pra você, e você fala igual a minha mãe, você age igual, ele procurou isso em você. Foi exatamente o que atraiu, foi o pré-requisito, as virtudes que atraíram você pra ele. Ele buscou isso. A gente busca inconscientemente alguém que substitua o papel do pai e da mãe, né? Então, por isso que, só que daí tem que ponderar até onde isso entra, algo saudável ou não, porque o marido não é o pai, a esposa não pode ocupar o papel da mãe. Se está ocupando esse papel, tá tudo errado. Mas inconsciente a gente busca, depois a gente tem que ir com a maturidade, você vai amadurecendo, você vai colocando cada um no seu lugar. Mas fica aí, fica ligado que a gente vai passar umas dicas pra você no finalzinho, tá? Uma coisa bem bacana, um passo a passo bem bacana. Exatamente. E por que as pessoas parecem que fazem sempre as mesmas escolhas? Sabe aquela menina, aquela mulher, vocês devem conhecer alguém que parece que sempre namora o mesmo cafajeste. Ele só muda de nome e CPF. Conhece pessoas assim, mulheres assim? Parece que ela fala assim, não, agora eu não quero mais. Ou aquela mulher que tem um dom para atrair homem que trai.
Que trai. E ela pega um e vai para outro, e vai para outro, e aquilo é um ciclo incansável. E ela sai de um e cai em outro. Parece que a pessoa é viciada naquilo. A gente fala, meu, como é que a pessoa não percebe? Sabe aquele que fala assim, o dedo podre? Nossa, eu tenho o dedo podre para tal coisa. Se essa pessoa, se ela parasse um pouquinho para analisar quando ela está falando sobre isso, e ela começasse a olhar para dentro dela e entendesse o que é que está acontecendo e de onde vem tudo isso, ela conseguiria mudar esse padrão. Ele fala igualzinho a mãe dele, significa que ele é uma repetição de padrão, repetição de comportamentos. Falar é só um dos padrões de que a gente repete, né? Quantas vezes as pessoas saem de um emprego e falam, nunca mais eu vou trabalhar para um chefe assim, numa empresa assim, quero mudar totalmente. Um mês depois ele tá numa empresa parecida, recebendo o mesmo salário, trabalhando com um chefe igual ou pior do que ele tinha. E daí você fala, mas cara, você não saiu de lá porque você queria mudar e tal, e ele volta e vai para o mesmo caminho. Porque tudo isso, essas repetições de comportamento são atos inconscientes da nossa mente. Hoje a gente postou um videozinho, eu postei um vídeo dizendo assim, você não é quem pensa que você é. Você é uma cópia, uma réplica mal feita do teu pai e da tua mãe, com as falhas e os defeitos, e tudo isso associado a um pedaço teu ali que fica trabalhando e tenta repetir aquilo de uma forma inconsciente por gatilhos mentais, pela parte emocional. Aí veio um seguidor e falou assim, eu não sou nada, eu sou completamente diferente do meu pai e da minha mãe, eu não sou e tal. A gente até parabéns, que bom que você é diferente e tal, mas sinto muito mesmo agora o que eu vou dizer. Todo mundo todo mundo repete, inconsciente ou não. E na maioria, quase 100% das vezes, é algo inconsciente. Então, e não adianta bater de frente, não, mas eu não sou. Você não é porque você acha que não é. Porque você não percebe que está repetindo as coisas do teu pai e da tua mãe. Sim. Por exemplo, a Simone está falando de autoconhecimento aí, que é uma liberdade, né? Muito bom isso que você falou. Eu pergunto para você que já vem estudando há um tempo também, você já repetiu alguma coisa, ou já se pegou repetindo alguma coisa que falou, caramba, eu falei igual minha mãe, eu falei igual meu pai, eu agi exatamente daquela forma que eu... Você já passou por isso? Você lembra de algum movimento, algum momento da sua vida, principalmente com os teus filhos, ou até que teu marido, dentro do relacionamento de casa? Não só para Simone, para todo mundo que está aí online, que estão assistindo a gente, vocês fazem coisas sim, você não percebe no seu dia a dia, mas de repente aquilo surge. E por que surge? E são coisas erradas, tá, gente? São coisas, repetições que você não sabe que tá fazendo, mas que trazem sempre um resultado muito negativo. Por quê? Por que ele é negativo? Porque ele não é você. Porque principalmente não é você. Isso vem se estendendo lá de geração para geração, de geração para geração. Então vem dos teus como é que chama isso? Deca-avó, trisavó, e vem. E um vai, por exemplo, uma pessoa depressiva, se eu tivesse uma avó depressiva com tendência suicida, hoje, gente, existem até exames clínicos que você faz através do teu sangue que vão dar indícios se você tem uma tendência suicida ou não. Se você tem uma tendência depressiva ou não. E isso, 30% do que você é, do que eu sou, do que qualquer pessoa é DNA, tá? Então a gente carrega o código genético, querendo ou não, por mais que eu bata de frente e fale, eu não sou igual a minha mãe, eu odeio a minha mãe, eu odeio o meu pai, eu odeio, não quero ser. Eu vou estar repetindo coisas deles sem saber. Sem perceber, porque tá no meu DNA. Então, as pessoas, elas erram e sofrem. Ah, Michele, mas o errar faz parte do processo de aprendizagem, né? Faz ou não faz? Digamos que sim. Faz. Mas e errar, saber que está errando e continuar errando? Síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu vivo assim e eu morro assim? Será que precisa ser dessa forma? Eu já penso assim, que errar é humano, mas persistir no erro é uma burrice. Eu acho que a gente tem que parar para pensar se aquilo é realmente algo bom ou não para você. Só que isso é inconsciente, gente. Isso é com o tempo que você vai desenvolvendo e vai descobrindo o que é seu e o que não é seu. A maioria não é. E a gente está falando o quê? De pais. Mas se a gente pensar, esses dias a gente viu o Pedro, né? O Pedro estava saindo aqui, ele queria alguma coisa e a van chegou e ele falou assim, começou a lacrimejar o olho
pois na hora de sair ele chegou lá em cima, ele parou atrás do portão, deu uma enxugada nas lágrimas e entrou na van. Por que será que ele fez todo esse movimento? Já pararam para pensar? Que padrão será que está tendo lá fora que eu tenho que me adequar àquele padrão? É um inconsciente coletivo, tá? Eu não vou ser aceito. O que é inconsciente coletivo? Nós vivemos em sociedade, ninguém é uma ilha. Então a gente acaba pegando o padrão do coletivo, tá? Mas eu já vou falar, deixa eu só ver aqui, ó. A Simone falou, minha mãe quando ia chamar a minha atenção, ela falava muito alto, quase que me matava de vergonha. E é claro que várias vezes já me peguei gritando com os meus filhos. E eu te garanto, Simone, que quando ela gritava com você, porque eu passei por isso. Eu prometia pra mim mesma, eu falava assim, quando eu tiver meus filhos, eu nunca vou tratar assim. E de repente, do nada, teu filho faz alguma coisa e você começa a gritar, você fala... Parece que a tua mãe levantou do caixão, né? E veio falar ali, através de você. Parece que a gente faz a voz da mãe, a entonação, fala nas gírias, nos palavrões, na velocidade igual. Parece que tem uma fita cassete dentro da nossa boca que alguém ligou e falou a mesma frase. E quando você termina de falar, você fala assim... Meu Deus, eu falei igualzinho a minha mãe. E eu prometi pra mim mesma que eu não ia fazer isso. Né? Então gritar com os filhos é uma repetição de padrão, é uma coisa muito óbvia, muito fácil de perceber. Vou trazer um outro exemplo agora. A gente estava falando de falar, né? Repetir o que o outro fala. Até hoje, meu pai é super ciumento com a minha mãe, super ciumento. É verdade. Eles têm mais de 70 e poucos anos e são ciumentos. Assim, ele com ela é ciumento. E aí, de um tempo para cá, a gente vem analisando esses padrões e vendo as atitudes de cada um. E a Michelle falava assim, caramba, você era muito ciumento quando a gente se conheceu. Nossa, era. Mas extremamente ciumento. E eu falei, caramba, eu era mesmo, que horrível, que péssimo que eu fui. Ele era possessivo. Eu jamais deveria agir dessa forma. E eu não entendi o porquê. Para mim, eu estava agindo normalmente, naturalmente. Não percebia. Você jamais diria para você mesmo, como a maioria que está assistindo, quase todo mundo vai dizer, não, eu não sou igual, eu sou eu. Você acha que você Isso é igual ao alcoólatra quando ele fala, não, eu não bebo. Não, eu não bebo. É assim, o nosso ego, que é um assunto aí já pra frente que a gente vai falar nos próximos... Amanhã, já tem um assunto bem bacana para amanhã, que é justamente isso, faz esse filtro, impede que a gente consiga enxergar essas coisas. E aí a minha falou assim para mim um dia, né, isso, graças a Deus, a gente conversa bastante e um dia ela falou para mim, nossa, você era muito ciumento. Eu falei, era muito ciumento? Você fazia isso, fazia aquilo. Eu falei, caramba, eu fazia mesmo, exatamente isso. Nossa, e comecei a ficar com vergonha, comecei a me sentir mal, porque eu estava praticamente aprisionando alguém, que talvez num determinado momento queria até ir embora dali. E eu falei, olha o que eu estava perdendo. Mas eu não via e não entendia. Da onde vem esse padrão? E a gente começou a analisar, e um dia eu falei assim, caramba, eu repito exatamente o que meu pai é. Sem perceber. A maioria não percebe, gente. A gente não percebe então, a gente bate de frente e diz que não, eu sou eu sei quem eu sou. No primeiro momento dessa live a gente falou sobre falar e repetir o que o outro fala, mas aqui nós estamos falando de agir como o outro age. E eu fazia isso, eu falei, nossa, mas que péssimo, eu jamais deveria fazer isso. Sempre fui defensor dessa questão da liberdade, da individualidade, cada um tem que agir, fazer o que acha que bem entender, e o outro jamais pode controlar isso. Agia inconscientemente. Tem um estudo que foi feito, vários estudos foram feitos, mas eu vou dar um exemplo para vocês que isso é uma coisa de DNA, a gente não controla, tá? Foi feito um experimento com ratinhos. Então, imagina um labirinto e colocaram um queijinho lá nesse labirinto e soltaram o ratinho aqui no começo para chegar ao final lá. E esse ratinho foi por um caminho, voltou, foi por outro, voltou, fez várias tentativas até que um dia ele chegou ao queijinho. Aí o cérebro dele já trabalhou sabendo mais ou menos o caminho. Então ele sabia que se ele entrasse no labirinto, fosse para a direita, ele não chegava ao queijo. Então ele começou a acertar o caminho intuitivamente. Ele sabia que já entrava para cá, teve na terceira ou quarta tentativa, ele pegava e traçava o caminho direto pro queijinho. Os filhotes desse ratinho foram colocados com filhotes de outros ratos que não tinham passado pela experiência. Os filhotes desse ratinho que aprendeu o caminho do queijo foram lá largados pela primeira vez para achar o queijo. Então você pensa assim, não, ele não aprendeu, quem aprendeu foi o pai dele. Então ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai tentar 7, 8 vezes até achar o queijinho.
pasmem ou não, parece que estava no DNA dele, ele foi praticamente sabendo o rumo de achar o queijinho. Aí vou te fazer uma seguinte pergunta, sabe alcoólatra? Pessoas que bebem, que têm vícios, como eu falei da depressão, como eu falei de outras coisas, isso passa de um DNA para o outro. Então, geralmente falam assim, uma pessoa que bebe, uma pessoa que tem uma tendência ao alcoolismo, que é o alcoólatra, os filhos tem altas chances. De terem uma tendência para o alcoolismo também. Está no DNA, a pessoa não controla. Tá? Então é como se o teu inconsciente, tua mente fosse leal aos teus antepassados. E isso pode pegar de um bisavô, de um avô, de um tataravô, entendeu? As gerações, elas vêm se perpetuando. Você tem o mesmo sangue, você tem a mesma genética. E isso vai... É como se a gente fosse leal ao que tá no teu inconsciente. Através da tua família, através da tua árvore genealógica, né? Então, e esses traumas, por exemplo, uma pessoa que foi, sei lá, a mãe de alguém, imagina uma menina de 8 anos de idade, viu a mãe sendo assassinada brutalmente. Ela ficou com um trauma, ela ficou com um medo muito grande. Ela cresceu com esse medo. Ela engravidou de você, vamos supor. E você nasce, é uma pessoa medrosa na vida. E você não entende o porquê você tem um medo, que você tem medo de andar na rua sozinha, você tem medo de conversar com estranhos. E você nunca você teve nada real ali, mas algo já veio. Porque tem pessoas que têm uma coragem extrema, elas enfrentam o mundo, elas têm uma audácia, e tem outras que se travam perante a vida e não conseguem desenvolver. É uma das causas isso, gente. E essas repetições de padrão são inconscientes, tá? Mas como, Paulo, quebrar toda essa repetição? Como? É quase uma maldição isso, né? Se você parar pra pensar quantas merdas você já fez ou faz, ou quantos prejuízos você já teve por repetir coisas que não eram suas. Tá em você. O que aconteceu com a minha avó, com a minha família, uma parte disso ainda permeia em mim. Mas e se eu não sei? Como que eu vou tratar tudo isso? E por que essas pessoas não curaram antes, não quebraram esse ciclo, essa maldição da múmia lá atrás? Porque quem reclama, essas pessoas que só viveram a dor, só se frustraram e só reclamaram e só se amarguraram, isso não leva a ação nenhuma. Então a primeira coisa é parar de reclamar da sua vida, da sua existência, o porquê eu sou doente, o porquê eu sou depressivo, o porquê eu sou ansioso, porque eu sou pobre, porque eu sou rico, porque eu sou melancólico, porque eu não tenho coragem, porque eu não falo em público. Para. Você tem que... Esse é o primeiro passo. Tomada de consciência. Depois você precisa recriar, ressignificar a forma de você sentir a vida. E a única forma de você quebrar esse elo do teu passado, do teu presente, é olhando lá para trás, para o teu passado. Não existe outra forma, tá? Essa repetição de padrão negativa, ela é uma coisa viciante, você sabia disso? Sabe por quê? Porque nós vivemos em dualidade. Luta ou fuga. Ou você foge da dor ou busca o prazer. Então, a dor, ela é muito conhecida, muito familiar para a maioria das pessoas. Então, ao invés de eu mudar, criar outro padrão, outra nova forma de entender a vida, eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Eu já sei como lidar com aquela situação. Eu grito, eu brigo, eu xingo, eu bato o pé, eu choro, eu me vitimizo. Ali eu já conheço. E você não faz isso conscientemente, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós não fazemos isso de uma forma consciente. Nós fazemos isso de uma forma totalmente inconsciente. A gente briga, grita, mas aquilo ali é familiar para tua mente, para o teu cérebro. O cérebro humano não é acostumado a desbravar novas coisas, novos universos. É muito desconfortável, é muito perigoso a gente sair da onde a gente está e ir para um outro lugar e tentar ser alguém que a gente não é. É muito desafiador, é muito perigoso. Então, ele foge da dor. A dor seria o quê? A mudança.
e se mantém no prazer. O que é esse prazer? Ai, mas eu tô sofrendo. Primeiro que você não sabe que está sofrendo, você só reage e tem resultados. Resultado você colhe, mas você não percebe se ele está sendo bom ou está sendo ruim, certo? Então, o que você precisa fazer? Sair da zona, tomar uma decisão. Você não sabia que não sabia, agora você sabe que sabe. E tomar a consciência é algo difícil? Num primeiro momento é difícil, sim. Não tem como dizer que não. Mas a partir do momento que você deseja tomar a decisão disso, fica fácil você tomar a consciência. Sabe uma coisa que a gente já fez, nós dois já fizemos isso? A gente começou a analisar a seguinte coisa. Eu tenho um pai. E esse pai também é um homem. E tem uma mulher, que é a minha mãe. Quando a gente começou a separar a atitude do que era o homem do pai, eu comecei a entender que aquelas atitudes que ele estava tendo, aquilo que ele acabava fazendo, era de um homem. E aí eu comecei a aceitar de uma forma diferente. Não quer dizer que, não, beleza, então eu fico mais tranquilo que aquilo que eu estou fazendo não vai me fazer, eu não vou sentir tão culpado porque eu entendi que ele é um homem, eu também sou. Não. Mas eu comecei a separar a figura, porque a coisa mais difícil que tem é você fazer isso. Exatamente. Porque até eu fiz um vídeo sobre isso hoje à tarde, né? Porque quando você fala do pai e da mãe, é difícil, cara. Às vezes é teu herói, é quem te criou, quem te deu a vida. E aí você olha e fala, não, mas esse é perfeito, esse é perfeito. Esse eu não posso, não é uma luta contra você mesmo. Tipo, não, como que eu vou criticar o meu pai? Mas parem para pensar que os pais de vocês são seres humanos também. É um homem falho, é uma mulher falha que não tem talvez a metade do conhecimento sobre, que nem a Simone falou, sobre o autoconhecimento que vocês estão tendo hoje, né? E essa questão do autoconhecimento é de algumas décadas para cá, talvez 2 para cá, e não mais do que isso. E quais eram as ferramentas que eles tinham lá atrás? Era difícil para eles. Então, quando você separa essa figura, já fica um pouco mais fácil. Já acho que é uma primeira ideia para passar para eles, né? Para vocês entenderem um pouquinho. Olhar para o passado. Por que eu repito coisas do meu pai e da minha mãe? Aquilo que eu falei, se você não olhar para trás, você não conserta aqui. Muito menos olha para frente. A gente se ilude e tenta fazer, e motiva, e vai em cursos, imersões, e isso e aquilo, dá 2, 3 passos, volta para trás. Começa tudo de novo. O que tem que fazer? Tomar a consciência. E esse não é, na minha opinião, já comprovei isso, não é o mais difícil, tá? Nem tampouco é o primeiro passo. Então, vamos achar uma solução para você quebrar essas repetições de comportamentos e tornar os resultados da sua vida, do seu casamento, da sua comunicação muito mais efetivos. Primeiro passo, você precisa tomar consciência de que você faz e aceitar que você faz. Enquanto você bater de frente, não, eu não sou, eu sou diferente, cara, você é um humano. Você não nasceu em outro planeta, você nasceu aqui, de um ser terrestre, de um ser humano. Você tá no meio de uma sociedade doente e você vai ser corrompido por ela. Querendo ou não querendo. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Tomou consciência. Segundo passo, olha pro teu passado. E olhar pro teu passado não é só a tua vida. Por que meu pai me tratava mal? Por que a minha mãe não me deu amor suficiente? Por que a minha avó me tratava daquela forma enquanto tratava o outro neto com amor e carinho? Por quê? Vai ter que fazer uma investigação profunda. Quer consertar a tua vida? Não é só a tua que você vai ter que consertar. Bem-vindo ao mundo real. Não existem passos, pílulas mágicas que eu vou dar para você agora e amanhã você vai acordar uma outra pessoa, não, tá? Então, terceiro, procurar entender e ressignificar tudo isso. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu tomei consciência, olhei para o meu passado, entendi os porquês do homem e da mulher, pai e mãe. Tá? Separei pai e mãe de um ser humano. Compreendi o que eles também sofreram, que eles também são humanos, que eles também... Como que os pais deles trataram eles, como que eles foram criados. Você vai tirar um fardo enorme de dentro de você, tá? E quarto, e mais importante, a partir do momento que você entender, ressignificar, você tá aqui, você deu um passo acima. Você começou a tua mudança. E essa mudança começa, além da sua própria investigação, sua própria autoconsciência, você pode procurar ajuda externa. Você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, um curso, uma formação, começar a se intensificar e olhar para dentro. E aí que vem a parte difícil para você. Você tá aqui, você subiu 1, 2 degraus. Subir aqui é fácil. Permanecer aqui
É que não é fácil. É que nem um time que chega à vitória e é campeão de um campeonato. Mas no próximo ano ele se manter lá em cima é a coisa mais difícil do mundo. Mais difícil. Né? E a vida é assim com tudo. É né? assim. Aí o que acontece com a maioria das pessoas? Elas tomam consciência, elas, sei lá, vão lá num terapeuta, vão atrás de um psicólogo, vão fazer uma terapia, vão lá fazer uma constelação familiar, vão no cartomante, vão no pai de santo, vão no pastor, vão sei lá onde mais. E elas têm assim 2, 3 dias, uma semana de uma sensação bacana de que está tudo resolvido, eu estou bem. Passam alguns dias, ela volta de novo para aquele padrão antigo. Começa a repetir as mesmas coisas. Por quê? Ela não tomou uma decisão. Ela não tomou a decisão de mudar. E essa mudança, ela é uma pergunta, uma das mais difíceis que eu sempre faço para todas as pessoas que eu atendi e atendo até hoje. Você está disposta a abandonar a pessoa que você é para se tornar uma pessoa totalmente nova? Você está disposto a abandonar quem você foi projetado para ser com pílulas e pingos da avó, do vô, do tio, do pai, da mãe, da sociedade, da escola, do professor e descobrir o seu propósito nesse mundo? Você está disposto? Você está disposta? E isso leva tempo e dá trabalho. Todos os dias, gente, eu trabalho, faço meditação. Todos os dias eu tenho que olhar para dentro. Como você toma banho? Você não toma banho todo santo dia? Você come todo dia? Todo dia. Se você não comer, o que acontece? Morre. A mente é igual, o espírito é igual e tudo Dentro isso. de você, se você não trabalhar essas coisas aqui e não se mantiver nelas, você dá passos para trás. E daí vai reforçar a tua crença de que psicólogo é charlatão, terapia não resolve nada, que cursinho é só aquela palestra me motivou por 2 dias, depois eu Não andei, serve pra não nada. serve pra nada, eu andei na brasa, dei uma porrada lá numa madeira, mas depois eu não consigo mais fazer nada. Eu falei 5 minutos porque eu tinha tomado uma garrafa de vinho, mas depois eu não falo mais nada. E assim por diante. Então, a pergunta que fica hoje para vocês. Repetir padrão é engraçado? A gente começou com essa coisa de, ele fala igualzinho. A gente repete padrões, não só de pai e de mãe. A gente repete padrões da sociedade, do que esperam pra gente, do que foi colocado na nossa mente inconsciente desde o dia que a gente nasce. Nós nascemos puros, com uma porcentagem igual ao ratinho, do DNA, que vai rastrear o caminho do queijinho lá. Mas se você se deixar corromper, se você não fizer algo para mudar o resultado da tua vida... Se não fizer essa análise, por exemplo, de todas as repetições que você vai tendo, todas as ações que você vai tendo, que eu garanto para você que mais de 95% do que você faz todo dia não é seu. Não é seu. Não é seu. Não é seu. Acorda para a vida. Você está sendo manipulado e fazendo o que os outros querem que você faça. A partir do momento, ou que pediram para você fazer, ou que induziram você a fazer, que o correto é isso. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, muito simples. Se eu chegasse para você e falasse assim, Isabela, Fábio, Simone, Ramão, todo mundo aí que entrou, você tem mais 6 horas de vida, 6 horas, e o mundo vai acabar, e todo mundo vai morrer. O que você faria agora, nesse exato momento, com 6 horas de vida? Se alguém puder me responder aí, eu ficaria grata. Uma resposta já é suficiente. O que você faria? Quase que 100% das pessoas dão a mesma resposta. Mas não responde. O que você faria? Sejam sinceros, gente. Vamos lá, Fábio. Responde aí, Isa. Responde aí. Lu, responde aí. Respondem, gente. Vamos lá. O que vocês fariam se alguém chegasse pra você e falasse assim, você tá lá, sei lá, fazendo qualquer coisa. Tá lá comprando um pão na padaria. Tá assistindo a live. Tá assistindo a live. Você tá lá carpindo o terreiro, lavando uma louça. Se alguém chegasse e falasse, você tem 6 horas de vida. Todos os seus familiares só têm 6 horas de vida. O mundo acaba em 6 horas. O que você faria? As pessoas estão com medo de mim. Ninguém tá me respondendo, Paulo. Eu sei que eu falei que o assunto ia cutucar lá na alma. Tá bom, mas eu vou responder o que tá aí na tua cabeça. Você pensaria assim, eu sairia e abraçaria as pessoas a quem eu amo.
Eu ia ficar perto do meu filho, do meu marido, ia abraçar meu pai, minha mãe, ia dizer que eu amo. Se você pensou e respondeu qualquer coisa dessas, você está vivendo de forma errada. Você não está vivendo. Tô falando sério. Se você foi aquele 0,5% da população mundial ou menos que diria assim, eu tô carpindo aqui, tô plantando, sei lá, um feijão aqui no meu terreno. Marli, eu morria já. Se você respondesse, eu tô lavando a louça, e o que você faria? Continuaria lavando a louça. Continuaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Não mudaria nada, é porque você tem uma vida com propósito e significado. Se você respondesse qualquer coisa, sairia correndo, morreria, me mataria, ia ligar para um, ia abraçar o outro, ia perto das pessoas que eu amo, ia pedir perdão. É porque você está vivendo sem significado. Vai doer? Vai. Vão bater de frente comigo? Pode mandar a paulada que eu aguento. Pode mandar. Mas eu entendi isso, gente. Se você está vivendo uma vida plena, com significado, sabe quem você é? Você continua fazendo o que você está fazendo. Você não precisa fazer mais nada. O que você já fez já é suficiente. Já era o que tinha que ter feito. Já era o que tinha que ter feito. Se você pensou em sair correndo e tomar qualquer atitude, é porque você está vivendo de forma errada. E sendo quem você não é. E você precisa resgatar esse ser dentro de você. Joia? É isso aí. É isso aí. Gente, se precisarem de alguma ajuda, se não tiverem com muita raiva de mim pelas verdades, podem me chamar no direct lá. Lembre de uma coisa, a gente usa muito isso. Se doeu, te pertence. É porque tá errado. Quando alguém fala algo pra gente, aquilo você interpreta e numa boa você caminha, continua o teu caminhar, tá tudo certo. Mas quando aquilo te incomoda e fala, caramba, que mulher agressiva, aquele cara falou tal coisa pra mim, presta atenção, porque aí tá um grande problema dentro de você. Se dói, é porque existe dentro de você. E falando em dor, vai doer cada dia mais, tá? Amanhã eu vou falar sobre o ego e como ele te destrói. A tua luz e a tua sombra. É urgente, eu preciso então. É isso aí, mãe. E amanhã, às 20h03, se você quiser saber o quanto nós somos seres humanos desprezíveis e egoístas, vem falar comigo. Pode ser que te doa, mas quanto mais doer, melhor é a transformação. Quanto mais fundo eu cutucar e você sentir essa cutucada, eu não vou estar aqui para falar o que você quer ouvir, nem para te motivar e nem para passar a mão na cabeça de ninguém. Gostou de mim? Faz um favor. Não gostou? Faz dois. Procura aquele que vai passar a mão na cabeça e continuar te iludindo. A gente sempre, quando as pessoas vêm falar com a gente já olha e fala assim, você quer que eu seja seu amigo? Diga a verdade. Porque o amigo geralmente vai dar aquela acalmada, veja bem e tal. Cara, não tem esse negócio de ser amigo nessa hora. Se a pessoa está precisando, você tem que falar o que ela precisa, não o que ela quer. Exatamente. Então, encontro vocês amanhã no mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Vamos ter hoje, amanhã, terça, quarta e quinta essa semana. Cada dia vai ser um tema diferente, cada dia mais profundo. Isso aí, gente. Obrigado por estar com a gente aí. Compartilha, porque tem gente que vai precisar desse assunto aí. Muito. Tem gente que está repetindo muito padrão na vida. Exatamente. Até amanhã. Boa noite. Tchau.